Pensa numa lua de mel no espaço. Imagina só, luxo, romance e um corpo. Pois é, hoje a gente vai desvendar Êxtase Mortal, de J.D. Robb, um suspense futurista onde a investigação de um assassinato começa exatamente onde um conto de fadas deveria terminar. E logo de cara a gente já é recebido com essa citação do John Donne. Sou meu próprio carrasco. Essa ideia, essa coisa de autodestruição, já é a primeira peça do quebra-cabeça, sabe? Prepara o clima para um mistério onde a linha entre o prazer e a dor fica perigosamente confusa. E o cenário dessa história? O Resort Olympus, um verdadeiro paraíso tecnológico sendo construído no meio do espaço. É um lugar que foi feito para ser sinônimo de luxo, de prazer, mas que, de repente, vira palco de uma morte bem perturbadora. À primeira vista, a história é simples. A vítima, um engenheiro genial chamado Drew Mathias. Ele foi encontrado na suíte dele. E a causa da morte? Tudo indica que foi suicídio. Um caso trágico, claro, mas que parece estar resolvido antes mesmo de começar. Só que é aqui que a coisa toda toma um rumo sinistro. Tem um detalhe que não encaixa de jeito nenhum. A expressão no rosto da vítima. Não é de dor, não é de desespero. É um sorriso. Um sorriso congelado, grotesco. Um sorriso que não sugere o fim da vida, mas sim tipo terrível, de êxtase. A segurança do resort, claro, não está preparada para uma coisa dessas. Então a investigação acaba caindo nas mãos da única autoridade policial por lá. O problema? Ela não estava nem de serviço. Tinha um motivo muito, mas muito diferente para estar ali. E essa única policial a bordo é ninguém menos que a tenente Eve Dallas, uma investigadora de homicídios de Nova York. E sim, ela deveria estar aproveitando a lua de mel. Mas pelo visto, para Eve, o dever não tira férias, nem em gravidade zero. E essa lua de mel da Eve não é com uma pessoa qualquer, não. O parceiro dela nessa viagem, e na vida, adiciona uma outra camada de complicação para essa história toda. O marido da Eve, ou Rourke, ele não é só mais um hóspede, ele é o dono do resort inteiro. De uma hora para outra, a lua de mel vira um campo minado de conflitos de interesse. Pensa só, o marido da investigadora é o dono da cena do crime. E aqui a gente vê bem o centro da dinâmica deles. De um lado, a policial, movida por um senso de justiça que não se dobra. Do outro, o bilionário com um passado bem misterioso que já esteve do outro lado da lei. É a união de dois opostos, uma tensão que faz a parceria deles ser tão fascinante quanto perigosa. Essa frase do Rourke resume perfeitamente o relacionamento deles. Mesmo no meio de uma investigação, seja numa simulação de realidade virtual ou num caso real, a química entre os dois é óbvia. É uma mistura de perigo com uma sedução que não para nunca. E enquanto essa dinâmica pessoal toda acontece, o instinto da Eve está gritando que essa história de suicídio está errada. A cena do crime conta uma coisa, mas a vida da vítima, Drew Mathias, conta outra, completamente diferente. A sequência de eventos que eles montaram parece até lógica. Ele volta para o quarto, prepara tudo meticulosamente e executa o ato. Sem hesitar, não tem sinal de arrombamento, não tem sinal de luta. É uma narrativa limpa, sabe? Quase profissional demais. E aí, a primeira peça do dominó cai. Uma conversa com um colega de quarto do Mathias, um cara chamado Jack Carter, e pronto. A teoria do suicídio é completamente destruída. A versão oficial começa a desmoronar. As contradições são enormes, gritantes. Mathias não era um cara no fundo do poço. Pelo contrário, era ambicioso, focado e estava prestes a lançar um projeto que ia deixar ele rico. Ele achava que estava no topo do mundo, pronto para desafiar até mesmo o Rourke. Uma pessoa com esse tipo de futuro não tira a própria vida, né? Com a certeza de que agora tá lidando com o assassinato, a Eve assume o controle. Só que ela tá num ambiente totalmente isolado, um lugar que não tem a menor estrutura para uma investigação de homicídio. Isso deixa tudo muito mais arriscado. A Eve tem que confiar no instinto, na experiência dela, usando só o que ela consegue improvisar ali na hora. Ela é tipo uma loba solitária caçando num território que não conhece e que pode ser bem hostil. É como o próprio Rourke percebe. Para algumas pessoas, como a Eve, simplesmente não tem como escapar do contato com a morte, nem mesmo numa lua de mel no espaço. É o fardo que ela carrega, mas ao mesmo tempo é a grande vocação dela. Então, o foco da investigação muda completamente. A pergunta não é mais quem fez isso. Agora, a pergunta é a mais complexa e perigosa de todas.
por que fizeram isso? O que foi que o Drew Matias descobriu ou criou que valia a própria vida dele? E é essa a grande questão que fica no ar. Aquele sorriso no rosto dele talvez não fosse de desespero, mas sim de um êxtase final. Um conhecimento tão poderoso, tão valioso, que a morte acabou sendo uma consequência. E a resposta para isso? Bom, ela está nas páginas de Êxtase Imortal.